Olha, só pelo tamanho dele a gente percebe que esse multímetro aqui não está para brincadeira não. Ele é o Unity UT61E Plus. Ele é o queridinho de muita gente. Vem comigo nesse vídeo descobrir se ele também pode ser o seu multímetro queridinho ou não. Esse é o multímetro Unity UT61E Plus. Nós vamos ver esse modelo aqui, o E Plus, que é um multímetro muito elogiado. Muita gente utiliza, inclusive, profissionalmente. Nós vamos ver por quê nesse vídeo. Antes de nós entrarmos nos detalhes, eu gostaria de lembrar que aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para a compra desse multímetro lá na loja oficial da Unity dentro do AliExpress. Gostaria de lembrar também, para você não se esquecer de deixar o seu like nesse vídeo, deixar também seus comentários, as suas dúvidas, a gente sempre responde, e inscreva-se no canal se você não for inscrito, isso nos ajuda muito. Bem, aqui pelas informações na caixa nós podemos ver que ele é um multímetro que trabalha com até 1000 volts, ele tem aqui medição de tensão alternada, contínua, nós temos diodos, nós temos, ele diz que tem iluminação, NCV, enfim, ele tem várias funcionalidades aqui, é um multímetro bastante completo e também de porte muito grande. Nós podemos observar aqui as diferenças entre os multímetros. Aqui nessa tabela nós temos basicamente as informações aqui em chinês e depois em parênteses em inglês, mas lá no site de vendas você encontra uma tabela completa comparando os três modelos totalmente em inglês com muitos detalhes. Inclusive detalhes da precisão dele por faixa, detalhes do alcance dele por cada uma das faixas. Ele é um multímetro também de 22.000 contagens, ou seja, ele tem uma resolução muito boa. E você olhando na tabela, você vai perceber que a precisão dele também é muito boa. Então é um instrumento realmente que a Unity caprichou bastante, que é um instrumento para uso profissional. Bem, vamos dar uma olhadinha nele então. Bem, é isso que nós temos na caixa. Além disso, quando você compra o kit, vem também essa bagzinha aqui da Unity para você colocar esse multímetro e os acessórios. Nós podemos observar que ele tem alguns acessórios diferentes, né? Esse aqui, por exemplo, é um acessório para leitura, né, de componentes, né, como transistores e componentes também SMD, né? Você pode, aqueles que ficam soldados direto em cima da placa, que não tem os conectores longos, as perninhas, como a gente fala, você pode utilizar isso aqui para medir, isso vai ser encaixado nesses conectores aqui. Nós temos pontas de prova também de um porte diferente aqui, a gente pode ver que elas são grandes, um cabo grosso, afinal ele tem aqui um isolamento até 1000 volts, né? Então as pontas precisam corresponder. Então o que nós temos de inscrição aqui nas pontas de prova é que elas suportam 20 amperes e aqui 1000 volts, por isso elas são pontas aqui de qualidade, né? A gente pode observar. Os fios não parecem ser silicone, mas são bem macios pelo que a gente observa aqui. Nós temos também esse cabo para conectá-lo a um computador e o manual bastante extenso, né? Nós temos um manual aqui completo, na verdade, isso é um verdadeiro manual, né? Ele é um livretinho, ele é colorido, ele tem aqui vários idiomas, né? Então, vamos ver quantos idiomas tem. Aqui nós temos o inglês e o chinês, né? Nós temos dois idiomas, então, parte inicial em chinês e a partir da metade nós temos em inglês. Aqui uns folhetos de garantia, de qualidade. Aqui todas as tabelas dele, funcionamento. Nós vamos ver o funcionamento dele na prática. E esses detalhes aqui do manual, se precisar, a gente volta para fazer alguma referência, né? Bem, dando uma olhadinha nele, a gente vê que ele é um multímetro realmente de grande porte. Só para fins de comparação, esse aqui é o Unity 123, o T123, o T123, que é um multímetro simples da Unity. Veja a diferença de tamanho. Se você não viu, tem um review desse multímetro aqui no canal, vou deixar o vídeo para você dar uma olhadinha. Mas a gente pode observar realmente que ele é bem maior, o porte dele, né, é outro para uso realmente profissional. Ele tem aqui na capa, né, uma capa de borracha, o suporte para as pontas de prova. Aqui ele tem o apoio, né, para ficar em pé na bancada. E nós temos aqui acesso
a alimentação dele por meio desse parafuso. Nós podemos observar aqui que ele tem então os fusíveis, né? Um fusível aqui de 20 amperes e um fusível de 1 ampere. Então os dois são bem fáceis aqui se você precisar fazer um reparo, né? Uma troca desses fusíveis. Então eles são utilizados aqui quando você faz a medição de corrente, né? Pelo multímetro. Nós temos aqui o espaço para 4 pilhas. São pilhas tipo AAA, pilha chamada palito, né? Aqui a indicação da posição delas. E aqui nós temos uma tampinha, né, para o encaixe do dispositivo, daquele fio, né, USB. Ele vai ser encaixado aqui para fazer a conexão. Vamos deixar por hora tampado. Vamos então colocar as pilhas e dar uma olhadinha no funcionamento dele. Então essa primeira pilha tem essa posição, a segunda é invertida e assim na sequência. Uma coisa boa também que atesta a qualidade dele é que o parafuso fica preso na tampa. Eu sempre comento isso quando eu abro esses dispositivos, né? Que muitas vezes o parafuso fica solto. E aí você, dependendo do local onde você faz a colocação ou a troca, né, das pilhas, você pode perder esse parafuso com muita facilidade. Também está funcionando. Aqui nós temos a iluminação, é o botão Hold, né, e iluminação. Temos aqui um botão Select, um botão de faixa, Range, um botão aqui que vai conectar via USB e também serve para medir frequência, um de valor relativo, um de pico, máximo e mínimo. Uma coisa interessante que ele tem é a retenção do valor de pico. Então quando a gente está fazendo várias medições em sequência, ele aqui, além de gravar o máximo e mínimo, ele vai ter uma memória para gravar o valor de um pico que possa ter acontecido, né? Aqui nós temos então a posição desligada, a posição de volts alternado. Com o Select a gente faz aqui mudanças de faixa dele também. Aqui nós temos para leitura de tensão contínua. Aqui nós temos milivolts, então uma faixa menor, contínuo ou alternado, a gente muda pelo Select. Aqui nós temos aquela leitura, né, mais abrangente, né, onde nós temos a parte de resistência, nós temos aqui diodos, né, com a queda de tensão de diodos, nós temos capacitores e nós temos também a parte de continuidade. Aqui nós temos para medida de frequência, aqui medidas de transistores, né, utilizando o acessório. Aqui nós temos a parte de corrente já microamperes, aqui nós temos miliamperes, aqui nós temos amperes até 20. Então, se a gente der uma olhadinha aqui nos limites que nós temos escrito aqui na parte de baixo do multímetro, o que nós temos? Não sei se é possível ler pela câmera, mas aqui ele está, categoria 3, 1000 volts, olha que legal, e categoria 4, 600 volts. Então, ele vou deixar a tabelinha aí de categorias para você dar uma conferida, mas ele é um multímetro com categoria mais alta, né, que a gente tem na tabela, ou seja, ele serve aí para medições realmente de uso profissional, multímetro de uso profissional. A parte aqui de leitura de corrente tem algumas observações, então 20 amperes máximo, tem fusível, né, fusível de 250 volts, então nota, apesar dele ser um multímetro que atende até 1000 volts, que se você for ler corrente não pode passar de 250, no máximo 10 segundos, isso é uma coisa que a gente sempre observa e é um ponto que eu sempre coloco quando eu faço medição de corrente por multímetro. Se você tiver com uma corrente próxima ao limite dele, que no caso aqui é 20 amperes, tome cuidado, que você não pode ficar mais do que 10 segundos com ele medindo esses 20 amperes aqui no caso, e embaixo está IT 15 minutos, ou seja, a cada 15 minutos. Então você faz uma medição, por exemplo, de uma corrente próxima a 20 amperes, você tem que ficar no máximo 10 segundos e aguardar 15 minutos para fazer outra medida, senão você corre o risco de queimar um fusível e, né, nesse caso aqui é um equipamento de alta qualidade, então o fusível vai queimar antes do aparelho, mas dependendo do aparelho que você tiver, pode queimar o aparelho. Por isso que eu sempre digo, né, eu falo que eu não gosto de fazer medição de corrente utilizando multímetros. Eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar o card aí, só sobre a medida de corrente utilizando multímetros. O ideal para medir corrente é um alicate amperímetro. Bem, agora que nós fizemos uma rápida passagem aqui pelas funções dele, vamos fazer algumas medições de teste
Eu vou começar inclusive com o NCV, vamos guardar os acessórios para depois. Abrir aqui as nossas pontas de prova. Podemos observar agora que eu abri as pontas de prova, tirei aquela proteção, que elas são banhadas a ouro, né? Então elas são douradas, isso garante o melhor contato, redução, né, de erros, principalmente quando você lê resistências, esse tipo de medição, né? As ponteiras também têm aqui um conector robusto, né? Como eu falei, o cabo ele é um cabo mais grosso que o que a gente costuma ver, até porque ele é um multímetro que vai suportar até 1000 volts, né? E para fazer a primeira medição aqui, que é NCV, a gente não precisa, né, das pontas de prova. Vamos aproximá-lo aqui do... desculpem, né? O leitor NCV eu não tinha mostrado, ele fica nesse cantinho aqui, né? Então eu tenho que utilizar dessa forma. Ele não é dos mais sensíveis, mas ele, aproximando aqui da parte mais fina do cabo aqui, que tem 127 volts, ele indica aqui a presença, né, de tensão. Vamos aproveitar e fazer a medida dessa tensão. Vou colocar aqui na parte de alternada. Agora sim vou colocar as nossas pontas de prova. Então essa aqui vai aqui nessa porta geral. As outras duas são para medidas de corrente, né? Essa corrente até 20 amperes e essa amperes e microamperes, e também para a medida aqui dos transistores HFE. Mas o HFE a gente vai utilizar esse acessório que já vai fazer a conexão, né? E a ponteira preta vai no comum. Lembrando que aqui na parte de miliamperes ele aceita no máximo 1 ampere. Então dá para fazer umas medições com tranquilidade também. Claro que quando a gente for medir corrente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então aqui nós temos a medição dele 129,7 volts. Eu tenho aqui uma nominal de 127, essa variação é esperada, né? O que eu tenho aqui, né? Se eu colocar, por exemplo, um valor relativo, 130, né? Ficou um valor relativo aqui. Agora ele está dizendo, olha, ele está usando 130 como valor base, né? Então eu estou abaixo agora 002, 009.11, né? Então estou no valor relativo. Posso olhar aqui, valor de pico que ele gravou, né? Então aqui o valor de pico, tanto esse foi o mínimo, né? O máximo, tá tudo aqui gravadinho, né? Tenho aqui a possibilidade de olhar a frequência da rede, 59.9, e o duty cycle, 49%, tudo aqui nesse botão. Vou fazendo essas alterações. E o range permite que eu mude aqui a faixa, né, de leitura. Então vejo que caíram as casas decimais, né? Então eu posso chegar aqui numa forma de leitura que mais atenda à minha necessidade no momento que eu estou lendo, né? Como ele é um multímetro de 22.000 contagens, então ele tem essa facilidade de aumentar, reduzir casas decimais dentro do que a gente precisar. Se, por exemplo, eu desligar e ligar novamente, ele volta para o padrão, que são 2 casas decimais, nesse caso aqui dessa leitura, né? Perfeito. Continuando então na leitura de tensão, vamos agora dar uma olhadinha em tensão contínua. Então eu vou subir aqui o seletor para a parte de tensão contínua e vou utilizar essa nossa referência de tensão de precisão. Se você não conhece, eu tenho um vídeo sobre ela, vou deixar o card aí também. Aqui eu tenho nessa referência tensões que vão de 2,5 até 10 volts com uma alta precisão, né? Ele tem aqui um chip de alta precisão. Então vejam, o 2,5 ele está apontando 2.499, olha a resolução dele aqui, né? 3 casas decimais. Se eu mudar o range, eu vou reduzindo essas casas decimais. Então, por exemplo, agora ele está com 2 casas decimais, aqui uma casa decimal apenas. Aqui eu estou numa faixa mais baixa que ele fugiu da capacidade e voltou agora para 3 casas decimais, 24.99. A próxima referência que eu tenho é 5 volts, então ele está dando 5 cravadinho, sinal que ele está aqui com uma precisão muito boa, porque esse instrumento aqui ele tem alta precisão, né? Essa tensão tem alta precisão. Agora é 7,5 volts, 7.499.
e 10 volts 9.99. Se vocês observarem, ele tem uma barrinha aqui embaixo também, que vai até aqui, no caso ele está com fundo de escala de 20 volts, então ele está marcando 10 aqui, o meio da escala. Se eu voltar aqui para 2,5, ele vai dizer que ele está aqui, ó, entre 5, né, 0 e 5. Então isso ajuda também a ter uma ideia, visualmente uma ideia de como está essa medição, né? O que mais que eu posso fazer aqui? Eu posso trabalhar valor relativo também, né? Então eu tenho, posso marcar esse valor aqui como relativo. E agora, a hora que eu avançar, por exemplo, para 5 volts, ele vai dizer que eu estou 2,5 acima do meu valor relativo, que foi o valor de 2,5 que eu marquei, né? Se eu for para 7,5, ele vai dizer que eu estou 5 acima. E assim por diante, né? Então eu posso, por exemplo, colocar aqui 5 agora no meu valor relativo. Se eu for, por exemplo, para 7,5, ele vai dizer que eu estou 2,5 acima. Se eu for para 10, 5 acima. E se eu for para 2,5, menos 2,5 abaixo. Eu coloquei 5 como relativo. Então 2,5 é menos 2,5 do valor relativo, né? Então é bem interessante esse tipo de medição. Você pode fazer diferenciais, né, entre várias medidas, se for o caso. Aqui nós temos então a escala de milivolts, mas não é o caso, a gente não tem aqui milivolts. Ainda dentro de uma... Deixa eu tirar esse valor relativo daqui, né? Dentro de contínua nós temos aqui, por exemplo, a leitura de uma bateria, né? Bateria de 9 volts, 9.6. Lembrando, né, que se eu inverter, ele dá o sinal negativo aqui. Então eu estou colocando as ponteiras invertidas, né? Então ele indica que está invertido pelo sinal negativo. Bem, continuando aqui os nossos testes, eu vou pular a parte de milivolts. Aqui milivolt é interessante para a eletrônica, né? Vamos para a parte aqui de resistência, capacitores, diodos, né? Eu vou inicialmente colocar na parte de continuidade. Então vamos no seletor aqui. Eu estou agora em continuidade. Então vejam que ele é bastante rápido. Se eu estiver fazendo medições e precisar identificar curtos ou continuidades, ele vai indicar rapidamente. Nós temos aqui então também a leitura, né? Aqui são diodos e aqui são capacitores e agora sim resistores. A escala é automática, veja que interessante, né? Ele está com uma escala automática, eu posso obviamente mudar o range, mas ele vai ajustar automaticamente. Para usar resistores, a gente vai utilizar essa plaquinha aqui também de teste, que eu sempre utilizo nos meus vídeos, né? Ela é uma placa que tem resistores de alta precisão que foram aferidos. Então o primeiro é 10 ohms, o segundo é 100, o segundo é 999, quer dizer, seria 1K. Esse aqui é 10K, na verdade é 9.99 mil, né? E esse seria 100K. Então nós podemos com isso ter uma ideia de como o multímetro vai trabalhar esses valores, né? Porque começa aqui com uma resistência muito pequenininha, né? Vejam que ele mede. Os multímetros totalmente automáticos, nesse caso aqui, vão medir errado. Eles vão apitar e dar continuidade, né? Esse aqui não, como a continuidade é separada, eu tenho aqui uma medição muito boa, 10.17, para um que foi aferido em 10. Aqui nós temos que foi aferido em 100. Esse aqui ele é de 1K, na verdade, ele está marcando 0.999K, que ele foi inclusive aferido com 0.99. Eu posso mudar o range aqui, por exemplo, ó, e ele já arredondou para 1K, então 1.00. Posso reduzir ainda mais ó, o número de casas decimais e mudando aqui minha faixa de leitura, ó, e ele vai... Cheguei na faixa de mega ohms, inclusive. Voltou agora para os quilo ohms, né? 0.99. Então a precisão nesse caso aqui está muito boa, bastante parecida com a aferição aqui do resistor. Agora nós temos um de 10, deixa eu voltar para a faixa automática aqui. Então são 10, na verdade 10K ohms, ele está marcando 9.99K. E se nós olharmos a aferição, é exatamente o que está aqui, 9.99. E por último um de 100K, que é aí 100 redondinho. Dá uma pequena variação conforme a gente mexe aqui, né? Conforme muda o contato da ponteira ali, dá uma pequena variação. Mas está muito preciso, né? A parte de capacitores, eu também tenho aqui uma seleção de capacitores, começa com muito pequenininho, de 104 picofarads, depois um de 980 picofarads. Esses dois de picofarads, muitos multímetros não leem. Daí nós começamos a entrar na casa de nanofarads, até chegar em um aqui que é microfarads.
Vamos dar uma olhadinha, esse muito pequenininho, muitos multímetros não leem, mas como esse é um multímetro de uma categoria profissional, eu acredito que ele vai ler sim. Vamos aqui fazer então a leitura do primeiro desses capacitores, que é muito pequenininho. Então vejam, ele é 104 pico. Aqui ele está marcando 0.137 nano, que seria 137 nano. Então ele está dando um erro de 104 para 130, 140. É um erro grande? É um erro grande, mas ele está medindo. Então eu consigo ter, por exemplo, uma noção se esse capacitor está bom, se esse capacitor está dentro da faixa esperada, apesar de ser um capacitor muito pequenininho. Esse é já da casa de 100 pico, então ele já está apontando 1 nano, que 1000 pico seria 1 nano, né? Aliás, perdão, de 900 pico, né? Seria quase 1000 pico, que é quase 1 nano. Esse outro aqui já é maior, ele é de 10 nanofarads. 10.6, tá perfeito. Aqui ele é 10.20, né, na aferição. Aí nós temos agora um de 100 nanofarads, perdão, ele está marcando 104. Esse aqui é um pouquinho maiorzinho. Ele é de 925 nano, né? Que aqui ele dá 0.940 micro. Então é isso, né? Ele está dando uma diferença de... seria 0.920, ele está dando 0.940. E por último, nós temos aqui um eletrolítico que já é na faixa dos microfarads. Já é maior e já deu perfeitamente. Ele é 4.47, ele está dando 4.5. Tá ótimo. Nós temos também aqui um outro capacitor de 100K. O capacitor eletrolítico é importante a gente medir com a polaridade correta para garantir uma boa medição, né? Então está dando aí 97 micro, ele é de 100 micro, está dentro aí da faixa de tolerância, até porque esse dispositivo aqui, esse capacitor não foi aferido, né? Então não tenho certeza se o nominal dele está correto, né? Nós temos aqui uns LEDs também, eu posso com esses LEDs dar uma olhadinha também na medição de diodos, né? Que é a próxima faixa aqui, que é continuidade diodos. Esses diodos aqui a gente pode fazer as seguintes medições. Eu posso verificar primeiro se ele está passando corrente no sentido correto e se ele não passa no sentido inverso, né? Nós podemos observar ali que ele está acendendo o LED, só que ele não consegue medir aqui a queda de tensão dele, está passando a faixa. Não tem como mudar a faixa de leitura, né? Então o azul, ele não consegue ler. Vamos dar uma olhadinha no amarelo. O amarelo tem uma queda de tensão um pouco menor, né? Vejam que é 1.84. Ele acende o LED e faz a medida da queda de tensão. E se eu tentar no sentido inverso, ele obviamente não vai conduzir, indicando que esse diodo, né, no caso o LED, está funcionando adequadamente. Bem, leitura do ganho de transistores, né, HFE. Vou colocar aqui o acessório que vem com ele. Então ele se encaixa aqui nesses 3 conectores. E aqui eu tenho, né, para os diversos tipos de transistor. Por exemplo, um transistor NPN, né, que é o caso desse aqui que está na minha mão. Vamos encaixar. E aqui está a medida do ganho dele, né? Variando um pouquinho também. A gente teria que olhar aqui na tabela de referência, né, no datasheet desse transistor para ver se o valor está batendo, mas não é nosso objetivo agora aqui aferir todas essas funcionalidades. É mais mostrar que realmente ele tem um acessório bem interessante aqui. Se você tiver componentes, por exemplo, um resistor SMD, né, você pode colocar ele aqui, obviamente vai colocar na medida de resistência, e você tem condições de medir, né? Você somente encaixa ele aqui, tá vendo os contatos, bem interessante. E os contatos desse acessório são também dourados, né? Eles são dourados. Então é um produto aqui realmente de alta qualidade, né? Bem, agora nós temos a parte aqui de corrente, né? Para medir corrente, eu vou começar com a escala mais alta. É recomendado sempre a gente começar com a escala mais alta. Aí se você perder precisão, se a corrente for muito pequenininha, você volta para uma escala menor. Lembrando que se, por exemplo, eu tiver essa escala aqui de miliamperes, ela suporta até 1 ampere no máximo, seria 1000 miliamperes. Então, se eu tiver algo com mais de 1 ampere, eu posso queimar o fusível aqui. E se eu tiver algo com mais de 20 amperes, nessa última faixa que eu estou,
eu posso queimar o fusível se passar de 20. Se também a medição for próxima a 20 amperes e eu passar de 15 segundos, aliás, 10 segundos durante a medição, e se eu também não respeitar os 15 minutos de intervalo, eu corro risco de queimar o fusível e também causar danos, né, para o multímetro. Vamos então preparar aqui para fazer uma leitura de corrente. Bem, para medir corrente nós vamos utilizar essa extensão que teve aqui um corte feito, né? Então nós puxamos para fora aqui da extensão, ela tem 3 fios internamente, né? Um terra, um azul que é o neutro e o marrom que é o fase. Nós puxamos o fase para fora e interrompemos aqui, eu coloquei esse conector para poder funcionar, né? O que nós vamos fazer agora? Eu vou soltar esse conector e aí nós vamos fazer com que a corrente, né, que vai passar pela lâmpada passe também por dentro do multímetro. Com isso a gente consegue fazer a medição. Para isso eu vou colocar a ponta de prova aqui na parte de amperes. Lembra que eu vou começar com a escala mais alta. É recomendável sempre começar com a mais alta para evitar problemas, né? Essa daqui continua na comum. O dial já está aqui na parte de amperes. E agora eu preciso fazer a corrente passar por dentro dele. Para isso, eu vou usar essas garrinhas. Então eu vou colocar uma garrinha no fio, esse aqui é o que vem da tomada, né? Na verdade a ordem aqui não interessa, eu tenho que fazer a corrente passar por dentro dele somente, né? Aqui o fio, né, que vai para a lâmpada, na verdade. Aqui eu não preciso me preocupar muito em isolar os dois, porque é a mesma fase que eu estou trabalhando, então não tem problema aqui, se um encostar no outro não vai causar nenhum estrago. Aqui eu vou ligar então uma das garrinhas jacaré numa ponta e a outra na outra ponta. Então notem que é o que a gente falou, né? A corrente ela vem da tomada, sai por esse fio que vem da tomada, é essa aqui, né? Vem pelo preto, entra por essa ponta de prova, vai para o multímetro, passa por dentro do multímetro, sai por essa daqui e vai acender a lâmpada. Então é isso que vai acontecer. O que é importante aqui, né? Eu estou com ele na escala de corrente contínua. Eu estou medindo aqui essa corrente que eu vou medir alternada. Então, mudo para corrente alternada, AC. E agora sim, vou ligar a minha lâmpada aqui na tomada, na energia. Então, vejo que ela acendeu e ele marca aqui uma corrente de 0,359 amperes. O que é isso? 360 miliamperes. Eu estou aqui com uma tensão, a gente mediu, né, 129, nominal 127 volts. Uma lâmpada de 45 watts, se a gente dividir 45 por 127, 128, vai dar esses 360 miliamperes. O que eu tenho aqui, né? Posso mudar a faixa? Não tenho quase mudança de faixa, porque ele tem aqui a parte de amperes, miliamperes e microamperes, então não tem como mudar a faixa. Posso trabalhar aqui um valor relativo, por exemplo? Acredito que sim, olha. Ele está então agora, marcou aquele valor quando eu apertei o botão relativo como base e fica dando a diferença. Aperto aqui e volta ao normal. Aqui eu tenho máximo e mínimo, então máximo 361, mínimo 360 e aqui eu tenho pico. Segurar um pouquinho, eu tenho pico 361. Bem, assim então que a gente faz a medição. Como essa corrente é baixa, ela está na faixa de 300 mil, eu posso utilizar a escala de baixo, talvez a gente tenha uma precisão maior. Vamos fazer isso, só que para fazer isso eu preciso desligar, não posso mover aqui as minhas opções com ele ligado, tá? Isso é um risco. Então vou mudar aqui para miliamperes, já que o limite dele é 1 ampere, não vai haver problema. E troco a posição, e agora sim vou ligar de novo, a gente vai ver se a medição melhora a precisão dela. Ele está em corrente contínua, né? Ele voltou para contínua. Agora mudei para alternada. Vejo que está dando acima do limite, né? Tentar mudar a faixa aqui, também não tem faixa. É estranho ele dar acima do limite, porque eu entendi que ele suportaria até 1 ampere. Mas vamos dar uma olhadinha na tabela aqui para ver por que aconteceu isso. Tá explicado, né? Ele mede no máximo 220, apesar dele suportar aqui 1 ampere,
para evitar queimar e tudo mais, ele mede no máximo 220 mili. Eu estou com 360, então ele deu aqui aquele OL, né, de over limit, está acima do limite. Bom, com isso a gente viu então as principais funcionalidades dele, né? Nós vimos aqui que ele é um dispositivo para uso profissional, né? Ele pode ser utilizado até 1000 volts em categoria 3, 600 volts em categoria 4, então é um dispositivo para uso profissional. Ele tem aqui umas características muito interessantes de isolamento, né? Essa base dele, que toda de borracha. Isso aqui, né? Muita gente não conhece exatamente para que serve, mas a gente pode utilizar para deixar as ponteiras guardadas aqui. Então, quando eu transporto, né, numa bolsa, alguma coisa assim, as pontas de prova ficam presas aqui. Isso é muito bom porque menos uma coisa solta, né? Elas também evita que elas furem alguma coisa, elas são muito afiadas, né? Essas pontas de prova. E também tem uma outra função que pouca gente conhece, né? Eu posso também colocar a ponta de prova, vamos colocar a preta dessa forma aqui, ó. Posso colocar assim. Para que isso, né? Vamos imaginar que eu quero medir a tensão num quadro de distribuição, né? Então eu tô aqui na tensão alternada, vou entrar no meu quadro de distribuição. Eu teria que ter um lugar para pendurar esse aparelho, né? E usar uma mão para segurar uma ponta de prova, outra mão para usar outra. Aqui eu consigo segurar o aparelho, encosto numa das pontas dos pontos de medida, vou com a outra mão e coloco essa ponteira onde eu preciso medir. Então eu consigo fazer a medição sem precisar prender o aparelho em lugar nenhum, né? Segurando uma ponteira e o aparelho juntas na mesma mão. Então isso aqui é muito útil para esse tipo de medição, esse tipo de situação. Muita gente entende, né, que é só para guardar, e não é. Tem essa segunda função que você coloca por cima aqui, ó. Ela fica muito bem presa. Você consegue, ó, veja que ela tem uma estabilidade boa, você consegue ir no ponto de medida com uma mão, segurando o aparelho junto e fazer a medição do outro ponto com a outra mão, sem precisar prender o aparelho. Se você precisar colocar ele num suporte, ó, ele tem aqui uma rosca tipo padrão de tripés, né? Então, dependendo do suporte, você pode colocar. E aqui, como nós vimos, ele tem um encaixe para USB. Para trabalhar com USB o computador, a gente precisa de um software que eu não tenho disponível nesse momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar esse software e vou fazer um vídeo depois só da parte de interface dele com o computador. Então, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso mais para frente. Senão também esse vídeo ficaria muito longo, né? Bem, nossa conclusão, então, trata-se de um multímetro então, de altíssima qualidade. A gente pôde observar, então, a capacidade dele, a precisão dele de fazer medições. Um multímetro que vem com alguns acessórios interessantes, né? Como esse com conexão para computador, que a gente vai ver em outro vídeo. Esse que permite leitura de componentes SMD, transistores, por exemplo. A capacidade aqui de medir até 20 amperes, apesar de que, como eu sempre repito, né? O ideal para medir corrente é um alicate amperímetro, mas ele mede. Também ele tem aqui microamperes. O fato dele ler ganho de transistor, dele ler milivolts, permite que ele também seja usado em eletrônica. Então não é só um multímetro para uso em elétrica, também pode ser utilizado em eletrônica. E você, respeitando os limites dele, ele é um equipamento aí que te dá muita segurança, né? Equipamento realmente de grande porte. A gente teve a oportunidade no começo do vídeo de comparar ele com o T123. Vejam aqui a diferença de porte deles, de peso. Não é um multímetro barato. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo, tem o link lá para a loja oficial da Unity no AliExpress, onde você vai ver o modelo E, que é esse aqui, vai ver o modelo D e o B. Tem uma tabela lá com as diferenças, você vai ver que o E ele acaba sendo mais completo, mas existem diferenças. Ele não é um multímetro barato. Hoje, para você ter uma ideia, com frete grátis, né, ele está em torno de R$480. Então não é um multímetro barato. Isso comprando lá na China, na loja oficial da Unity. Mas para uso profissional ele compensa. Então você que, por exemplo, está atrás de um multímetro com alta qualidade, segurança e uma capacidade de leitura grande, considere esse também, né? Existem, obviamente, multímetros de outras marcas, mais caros, mais baratos. Compare as funcionalidades e se esse aqui te atender, eu acho que é uma boa opção. Muita gente gosta muito dele, você vai encontrar muita crítica positiva a respeito desse multímetro. Bem, é isso então. Espero que esse vídeo tenha sido útil.
Não esqueça, como eu falei, né, de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo e ver o link para compra, caso te interesse. Deixe também seu like nesse vídeo, deixe seus comentários, deixe suas dúvidas. Se você não for inscrito, inscreva-se no canal, isso é muito importante para nós, nos ajuda muito a continuar esse trabalho, a continuar trazendo novidades sempre para vocês. Muito obrigado e até um próximo vídeo.